Olá, meus amores! Eu quero aqui nesse vídeo falar um pouco com você sobre física quântica, frequência vibracional e inclusive trazer para você aqui também uma técnica, né, dos Abrams, essa entidade Abrams Hicks, né, que nos ajuda inclusive a elevar a frequência vibracional, tá? Mas por que eu quero trazer esse tema para você, né? Porque, sem dúvida, é muito importante quando a gente quer realizar sonhos, quando a gente quer alcançar objetivo, é muito importante que a gente tenha atenção em como está a nossa frequência, né? Em como está ali a nossa vibração. E uma coisa que muitas vezes acaba acontecendo, né, com nós que muitas vezes estamos nessa jornada de buscar o desenvolvimento, de buscar a expansão de consciência, é que a gente vai descobrindo muitas ferramentas, né? Mas o que a gente não pode, tá? É se perder nesse processo e achar que a ferramenta é mais importante do que a vibração, né? Então, por quê? Porque se você acha que a ferramenta é mais importante que a vibração, você pode acabar no erro de achar que é a quantidade de ferramentas, né? Mas na realidade, as ferramentas, e algumas delas levam para o mesmo lugar, tá? Elas têm um objetivo, né? E a forma correta da gente utilizar as ferramentas, tá? É a gente utilizar as ferramentas prestando atenção no objetivo que ela pretende alcançar. Porque aí a gente vai conseguir medir a necessidade, né? A necessidade de determinadas ferramentas e se aquelas são as adequadas para aquele momento que você está ali vivenciando, né? Então, isso é muito importante, tá? Porque a ferramenta, ela tem o intuito de ajudar você a estar na vibração. E a partir do momento que você fez algumas técnicas e você tá nessa vibração, né? Você é livre, tá? Fica livre da necessidade, talvez, de fazer um número gigantesco de ferramentas, tá bom? Para você conseguir chegar no resultado. Porque às vezes você pode fazer várias ferramentas, mas a sua vibração, ela não tá uma vibração correspondente. É lógico que nós temos ferramentas que mesmo que a pessoa esteja numa vibração não muito legal, elas vão trabalhar, tá? Mas é muito mais a sua intenção que vai trazer a performance da ferramenta do que a quantidade, do que as ações, né? É lógico que aqui, gente, eu não tô desmerecendo a continuidade que a gente precisa ter, o comprometimento, a disciplina, tá? Mas se você tem o comprometimento, a disciplina, a continuidade, mas você tá na lei da maior resistência, você tá na lei da obrigatoriedade, né? Você tá fazendo com uma vibração de obrigação de fazer, e não no sentido de entender que você tenha que se conectar com uma sensação do bem-estar, né? Você pode fazer, mas ao mesmo tempo, ao invés de você elevar a sua frequência, você pode aumentar a sensação de peso, né? A sensação de cansaço, a sensação de sofrimento, a sensação de dificuldade. E aí, ao invés de criar prosperidade e abundância, você acaba criando mais do que? Mais da falta, da escassez, né? Eu, assim, quando vou falando isso para você, gente, Jesus era um gênio da física quântica, né? E quando ele trouxe aquele momento, né, onde ele trouxe aquele ensinamento pra gente, né, que a lei mata, o espírito vivifica. Então, na realidade, o mais importante é o espírito, né? É o espírito da coisa, né? Já ouviram falar isso? Olha, é o espírito da coisa, né? Então, qual espírito que você está fazendo essa realidade? Em qual energia que você está fazendo isso, né? Você está buscando isso um caminho para o amor, um caminho para o bem-estar, um caminho para a autorrealização, ou você simplesmente está cumprindo tabela, né? Isso é muito importante, gente, sabe? A maneira com que a gente faz as técnicas, a maneira com que a gente
procura ali, né, seguir determinado protocolo, faz diferença quando a gente está falando de física quântica, quando a gente está falando de vibração. Por isso que é muito importante, tá? A gente buscar saber como fazer, né? Por isso que é extremamente importante a gente saber buscar como fazer, né? E por isso que é importante a gente buscar mentorias, buscar pessoas que sabem nos orientar nesse sentido, né? Porque eu digo para você, porque muitas coisas eu fui descobrindo através de grandes treinadores, grandes mentores, né? Não foi sozinha, tá? E eu percebo que muitas vezes não é uma coisa assim que já é fácil de ser compreendida, né? Porque desafia muito pensar dessa forma, porque a coletividade não pensa da mesma forma, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de imunização, vocês já viram quando a gente teve todo esse caso de pandemia e tudo mais? E como é que acontece para a gente começar a ganhar essa imunização contra isso? Não é quando as pessoas, de forma coletiva, elas estão começando a ficar imunes, né? Então imagina que você precisa compreender isso num campo onde ali 80% não está nessa vibração, né? Então sim, exige mais da gente quando a gente está nessa realidade, né? Então é extremamente importante, tá? É muito importante, gente, você aprender, né? Porque isso vai ajudar você a evitar frustrações, às vezes você utilizando técnicas e aí você fala, essa técnica não funciona, tá? Mas não, às vezes não é a técnica, às vezes é como você tá fazendo, né? Por isso a mentoria, por isso que é importante você buscar mentores, né? Buscar pessoas para ajudar você nesse processo de aprender a caminhar quanticamente, né? A saber andar quanticamente. E é uma das coisas, inclusive, que a gente oferece, tanto nas nossas sessões individuais, nos nossos programas individuais, quanto também nos nossos programas em grupo, como a gente está começando agora, né, com essa turma aí do Destrave o Merecimento do Melhor, tá? E, inclusive, o que eu vou trazer para vocês, ontem eu fiz um vídeo gigante, né, para a turma aí, trazendo muita coisa, assim, para ampliar a visão. Enfim, deve ter durado aí 1 hora, né? E a gente só conteúdo mesmo, só trazendo aí isso, e exatamente por conta de tudo que eu entreguei no vídeo, eu falei, nossa, eu quero entregar um pouquinho disso para quem tá aí acompanhando o canal, né? Pra gente já começar também a ajudar você dentro do processo, tá? Bom, e aí a gente vem sempre pesquisando, sempre estudando tudo aquilo que ajuda, tudo aquilo que inclusive facilita e que encurta caminhos, né? Porque se eu disse para você que o que conta não é a quantidade de tempo que você faz, não é a quantidade de ações, não é a quantidade de práticas, né? Mas é você saber usar as práticas para chegar e se manter naquela vibração. Esse é o ponto, né? Quando a gente começa a entender o ponto, gente, a gente começa a entender a produtividade do processo, né? Então, muitas vezes o processo ele tá ligado à permissão, a você se colocar em estado de permissão para o universo, tá? E aí eu quero compartilhar uma pequena técnica aqui com vocês, mas muito poderosa, e é uma técnica de bem-estar, que é a técnica da realidade virtual. Sabe aqueles momentos que a gente está passando um desafio na nossa vida, né? De repente vem um problema, e esse problema, num primeiro momento, ele quer o quê, né? O ego, ele quer colocar aquilo ali como centro da vida. Olha, para tudo, fica só pensando no problema, só pensando no problema. Eu tenho um problema, que raiva desse problema, eu quero me livrar desse problema, e tudo é problema, né? Não sei o que esse problema, não sei o que esse problema, e sempre alimentando ali a energia, né? E existe um paradigma, tá? Um paradigma, né, que diz que para a gente resolver as coisas, a gente tem que ficar o tempo todo pensando nelas, né? Essa é uma outra história que você que acompanha, ou você que chegou aqui, se pesquisar os nossos vídeos vai ver mais, tá? Que é sobre a questão das crenças limitantes, mas a gente não vai se aprofundar aqui. Depois você pode procurar aqui no canal, Marina Carvalho, Crenças Limitantes, que você vai achar bastante coisa a respeito e principalmente o que são, por que você precisa retirar as crenças, tá? Então, existe um paradigma coletivo de que para você resolver um problema, você tem que ficar o tempo todo preocupado com ele até ele se resolver, né?
Só que isso é uma mentira. E muitos de vocês, e eu também sou prova viva, de que isso não é verdade. Porque quanto mais a gente começa a pensar no problema, a gente fica com raiva do problema, a gente fica, ai meu Deus, o problema, a gente entra em choque, a gente entra em desespero, pior o problema fica e menos soluções aparecem, né? Então, como é que funciona essa ferramenta? Eu vou trazer também alguma coisa que a gente tem aqui para poder explicar para você, porque assim, nós temos que pensar no problema apenas naquele momento que você pode fazer alguma coisa que você vai ali realmente conseguir resolver, tá? Mas quando você tá naquela coisa que você, sabe assim, você não consegue parar de pensar, então quanto mais você falar, eu não quero pensar, mais você vai pensar. E muitas vezes você vai se conectar a uma vibração negativa de raiva, de tristeza, de escassez. E isso não põe você no fluxo da prosperidade, da abundância, das soluções. Isso nos coloca contra fluxo, coloca no campo da resistência. E aí, Marina, como é que eu faço então para sair desse redemoinho que parece que está me apertando, sufocando, apertando a minha garganta, né? Como que a gente faz? Aqui entra a questão da técnica. Primeira coisa é você ter o desejo. O que é o desejo? É você pensar, como eu quero me sentir? Gente, o que eu quero é ter paz, o que eu quero é ter alegria. O que eu quero são boas notícias, o que eu quero são coisas boas, o que eu quero é alegria, né? É isso que eu quero, coisas que vão me trazer essa realidade. Ok, então eu quero felicidade, eu quero alegria, eu quero solução, eu quero paz, né? Eu quero coisas que me fazem sentir confiante, que me faz sentir poderoso, poderosa, que me fazem sentir um sucesso. Não é isso que nós queremos? Ok, bom, então, se é isso que você quer, esse foi o primeiro passo. O segundo passo é o universo, porque ele vai dizer como que isso vai chegar, tá? Então, não se preocupe em como vai chegar o dinheiro que você disse que vai ter alegria, que vai proporcionar você comprar a casa, o carro, seja lá o que for, né? A realizar um sonho, uma viagem, tá? A forma que vai chegar, esse segundo passo não é nosso. Mas o terceiro passo, que é pré-requisito para o universo nos entregar. O terceiro passo é a gente estar receptivo. E é aí que é o desafio, que é o principal desse vídeo que eu quero trazer para você, tá? Que é o seguinte: quando você pede, eu quero a casa, eu quero o relacionamento, eu quero o corpo, eu quero a viagem, as formações, você sente felicidade quando pensa nessa realidade, quando você pensa conquistando. Só que o estado receptivo você tem que sentir antes de ter. Olha que coisa. Mas Marina, como é que eu vou sentir se eu não tenho? Porque eu acredito que eu só vou sentir se eu tiver. E aí tá o X da questão. A gente tem que aprender a sentir antes de ter. E aí, como é que você faz isso? Você vai lembrar, por exemplo, suponhamos que naquela imagem você falou assim, Marina, eu sinto alegria, eu sinto realização, eu sinto felicidade, eu me sinto forte, eu me sinto poderosa. Então você vai pegar e vai falar assim, quando foi que eu me senti muito feliz, né? Que eu dei muita risada. Foi naquela vez que eu fui naquele teatro, eu fui naquele ginásio assistir comédia, né? Aquele mega ator. E eu lembro das piadas dele, eu já começo a rir, eu já começo a achar graça, né, e tudo mais, porque eu ria que a minha barriga doía, né, e eu ficava com falta de ar, de tão alegre que eu tava, né, e aí, de repente, quando você vai lembrando e contando a história, você vai sentindo de novo, tá? E aí eu sei que o ego muitas vezes estava fazendo você perguntar para mim, Marina, mas aquela alegria lá foi a alegria do teatro. A alegria que eu quero ter é a alegria do dinheiro para eu comprar o que eu quero, a alegria de uma alma gêmea ali do meu lado. É essa alegria. Só que aí que tá, não importa. Não importa se você acessou e se você sentiu a alegria foi você brincando com seu cachorro. A alegria foi você brincando com seu filho, né? Mordendo a barriguinha dele, tá? Não importa. Você sentiu alegria. E aí, quando você sentiu alegria, o universo vai pensar assim, sentiu alegria. Quais são os desejos que ele tem que são
alegria. Aí ele conecta com o desejo. Então, suponhamos que você sentiu alegria aqui, lembrando de você brincando com seu animalzinho de estimação, com seu filho, lembrando de você conversando com seu melhor amigo e rindo das bobeiras maiores do universo, né? E aí daqui ele pega e lembra, peraí, a pessoa tá alegre, a pessoa quando ela tá alegre, ela tá vitoriosa, ela tá realizada, por exemplo. E aí traz aquele sonho realizado, aquele sonho que você desejou, que também você imprimiu que vai trazer alegria. Aí você tá receptivo para materializar, né? A mesma coisa, gente, para o sentimento de vitória que às vezes você quer ter, por sentimento de poder, de força, você vai fazendo exercício para cada uma dessas coisas, entendeu? E aquilo começa a trazer para você quem você é, porque você é esse ser que é poderoso, que é bem-sucedido, que é criativo, que se ama, que se valoriza, que se respeita, que merece o melhor. Esse é você. Essa é a sua verdadeira realidade. E tudo contrário a isso não é você. Por isso que muitas vezes quando a gente está com essa visão negativa, a gente sofre, porque é como se a gente estivesse indo para fora do trilho. Não é você. Então você entrou na resistência. E aí quando você se mantém, eu fui de novo para, peraí, vamos lá. Lembra do que te trouxe alegria, lembra do que te trouxe felicidade, lembra do que te trouxe realização, lembra do que trouxe para você o sentimento de se considerar, de ser considerável, de ser confiável, de ser amável, né? E aí, à medida que você vai tomando isso como frequência predominante, você vai manifestando as circunstâncias correspondentes, né? E o universo, ele não é bobo, gente. Ele sabe. Ah, não, mas será que ele vai saber que a alegria que eu quero é essa? Ele já sabe, já tá aqui na sua cabeça. Só que para conectar tem que ter o sentimento, né? Que vai conectar para poder manifestar. Tá? Então aqui é um pouquinho, mas o pouquinho já deu 16 minutos, né? Ficou um vídeo mais grandinho, mas eu queria que você experimentasse isso que eu tô te falando, tá? Porque é muito poderoso, você não tem noção, né? E vão aparecer muitos jogos mentais, como tem aquele livro, Jogo Interno de Tênis, né? Que fica assim, ué, mas você tem que se preocupar, você tem que pensar negativo, para você estar protegido, você tem que ficar pensando só no pior, né? Então, assim, vai ter esse jogo, mas se você faz toda hora, peraí, eu fiz o que eu pude? Posso fazer alguma coisa agora? Não. Então, vai adiantar eu ficar pensando tudo de pior que pode acontecer? Não, vai piorar. Então, eu vou pensar no que é bom, no que me eleva, no que faz eu ficar alegre, me faz ficar feliz. Eu vou lembrar dos meus momentos de superação, eu vou lembrar dos meus momentos de vitória, de êxtase, e eu vou entrar nisso, eu vou beber isso, eu vou deixar isso ficar presente em mim. Entende? E você vai confiando. Bom, se eu subir para cá, vai aparecer alguma coisa. Vão aparecer ideias, vão aparecer conexões, vai aparecer criatividade, você vai entrando numa frequência elevada, que só pode trazer, né, matematicamente, coisas que são correspondentes. E aí, você gostou? Gostou do que a gente compartilhou com você? Você conseguiu sentir um pouquinho, né, do que a gente trouxe? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, faça principalmente, porque nada vai acontecer se você achar legal e não fizer nada, tá bom? E lembre-se de se inscrever aqui no canal, tá? Para que você cada vez mais tenha aí acesso para estar elevando essa vibração. E se você quer saber mais sobre as nossas sessões, nossos programas individuais, nossos programas em grupo, nossas formações, tá? Tanta coisa maravilhosa que a gente tem. Se você quer avançar nesse processo, manda uma mensagem para o WhatsApp 62 984 24 6089 e aqui abaixo do vídeo também você vai encontrar informações sobre as nossas sessões individuais, enfim, vai encontrar mais detalhes que podem ajudar você já a ter essa visão de como é que você pode dar esse próximo passo aí para chegar mais rápido nos seus objetivos, ok? Muita gratidão pelo seu tempo, pelo seu carinho e confiança e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!